Vamos então começar o 19º capítulo, Precioso Entendimento. Certo, acreditando haver transmitido a nós outros os ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy trouxesse Margarida àquele plenário amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Então nós estamos falando de Matilde, que terminou aquela preleção no capítulo anterior, e que aqui está pedindo que eles vão buscar, vamos lembrar que isso está sendo feito à noite, está pedindo para Eloy ir buscar, ela está dormindo, ele vai, em desdobramento, ele vai retirá-la, né, ali deve estar junto ao corpo, para levá-la até ali, para receber a ajuda, o esclarecimento, né, da Matilde. Transcorridos alguns minutos, a esposa de Gabriel, né, a Margarida, que se convertera em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, desligada do envoltório denso, compareceu no cenáculo. Mostrava passo vacilante e estranho alheamento, né, afastamento no olhar, revelando a semi-inconsciência em que se demorava. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar, ela não se apercebeu da luz imensa que tinha ali no salão. Caracterizava-se naquela hora pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio, qual se fora sonâmbula vulgar. Maquinalmente se asilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia, e tão depressa se acolheu no colo da benfeitora, que a envolvia em doce ternura, reagiu favoravelmente, contemplando-nos então assustadiça. Ali no colo de Matilde é que ela percebeu onde ela estava e visualizou, né, o André e os outros que estavam ali. Parecia acordar pouco a pouco. A protetora, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro, operações que não pude compreender tão bem quanto desejava. Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, tanto quanto ao longo de toda a região do simpático. Vamos lembrar que o simpático é o sistema nervoso autônomo, que comanda toda a automação do nosso corpo. Esclarecendo-me o instrutor mais tarde que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado, em maior ou menor grau, à hipnose profunda ou à anestesia temporária, a que desce a mente da criatura por meio de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Então, o que ele está colocando ali? Que principalmente naquela situação, nos planos ali inferiores, onde a Margarida se encontra, o reencarne é como se fosse uma anestesia, como se fosse um hipnotismo. Além de esquecer o passado, ela está ali como que abobada, né? Anestesiada. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade de assimilar um planeta tão denso, a gente tem dificuldade de termos tantos sentidos, o perispírito sente pelo corpo todo, vê pelo corpo todo, ouve pelo corpo todo, tem milhares de sentidos, e ficar preso em 5 sentidos numa matéria densa. Então, principalmente nos planos inferiores, né, é que se vê esse estado de dormência, esse estado de hipnotismo, como a Margarida está apresentando ali, né? Parecendo uma sonâmbula, estando ali como se estivesse anestesiada. Fenômenos de metabolismo na organização perispirítica fizeram-se patentes, né, perceptíveis à nossa observação, porque Margarida expelia pelo tórax e pelas mãos fluidos cinzento escuros, em forma de vapor tenuíssimo, a desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. Então, aquele passe, aquela magnetização que a Matilde está realizando na Margarida, está fazendo com que ela se limpe. Então, ele está vendo sair do tórax, sair das mãos uma
um fluido cinza escuro. Então tá se operando ali uma limpeza da margarida de dentro para fora. Ela está sendo higienizada. Logo após, semelhante a, abre aspas, operação de limpeza, fecha aspas, as zonas do sistema endócrino, que são as glândulas, né, emitiam radiações diamantinas, começaram a brilhar, né, uma luz clara, figurando-se uma constelação de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito até ali opaco e vulgar. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiam ininterruptas e tudo nos fazia crer que a tutelada de Gúbio, né, a Margarida, se achava naquela hora num banho autêntico de essências divinas. Então ela estava recebendo ajuda de todos os meios, de todos os jeitos, através da Matilde. A certa altura do singular processo de despertamento, ele coloca aqui em itálico, porque é uma limpeza, é um acordar, é um auxílio, é uma energização, é tudo que a Margarida precisa para recomeçar a vida, a Matilde está fornecendo ali, através do auxílio do plano espiritual superior, que o André não está podendo enxergar, mas que estão ali junto de Matilde, ninguém opera sozinho. Então, a certa altura do singular processo de despertamento, a jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada, e fixou-nos com expressão de assombro, ensaiando movimentos de recuo e pavor. Mas, voltando-se para o semblante doce e iluminado da benfeitora, da Matilde, aquietou-se brandamente, como que magnetizada por indefinível amor. Matilde beijou-a, enternecida, e ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do ser, e no mais íntimo dela, né? Abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Precisava de colo, precisava de amparo, ela estava ali no colo, como se estivesse no colo da mãe dela, né? A Matilde é mãe do coração, né? Ela coloca isso no começo do livro, que a Margarida é como uma filha do coração para ela. Parecendo desvairada de repentino júbilo, bradou em lágrimas comoventes: Mãe, mãe querida, mãezinha. Sim, minha filha, sou eu, disse a interlocutora, afagando-a com extremo afeto. O amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte. Por que me abandonastes? Inquiriu a esposa de Gabriel, né, a Margarida, colando-se-lhe ao coração num transporte de inexprimível ventura. Nunca te esqueci, elucidou a benfeitora, acolhendo-a com mais intensa ternura. O país, abre aspas, da neblina carnal, fecha aspas, muitas vezes parece distanciar-nos um dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos, né? O país da neblina carnal é a Terra, né? A reencarnação. Então é isso que ela está colocando. Parece que distanciam as pessoas, mas não, nós estamos sempre amparados, sempre assistidos por aqueles que nos amam, encarnados ou desencarnados. Nossas aspirações e esperanças se confundem, quais pontos de luz nas trevas da separação, assim como as estrelas se assemelham a balizas, né, a marcas, sinais brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. Ao som caricioso daquelas palavras, né, a ex-obsidiada, Margarida agora não é mais obsidiada, ela já está
liberta, né? E ali ela está sendo energizada, parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. De olhos ansiosos, fixos na protetora, como que magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas: mãezinha querida, estou cansada e infeliz. Quando a boa luta apenas começa, perguntou Matilde sorrindo. É agora que tudo vai começar, que está tudo melhorando? É agora que você está se colocando como cansada? É isso que a Matilde está colocando para ela. Ela responde para Matilde: sinto-me cercada de inimigos sem entranhas, né? sem sentimento, sem piedade. Devo ser atormentada dia e noite. Noto o invencível antagonismo entre meus sentimentos e a realidade humana. O próprio matrimônio, em que eu depositava os mais caros sonhos, não me foi senão escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado, né, exausto, cansado e oprimido. Frustração e ruína espiritual seguem-me de perto. Por isso, sou um fardo pesado ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Soluços violentos impediram-na de continuar. A veneranda emissária, a Matilde, né, que é aquela espírito elevadíssimo, né, a veneranda emissária, enxugou-lhe o pranto e falou bondosa: Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil. Ante a glória infinita que em companhia dele podemos escolher. O que ela está colocando aqui? Viver no corpo, entendendo, né, as coisas pelas quais nós temos que passar, as coisas que temos que fazer, aquilo que nos propusemos no plano espiritual, né, ante a glória infinita de Deus, né, ante a glória infinita que em companhia dele, né, de Deus, podemos recolher. Diante de tanta energia, de tanta coisa que nós podemos recolher diante da misericórdia, do amor de Deus, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. É isto que ela está colocando. Todos possuímos culposo pretérito, né, passado a corrigir. É imperioso reconhecer, todavia, que, se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias, né? Grande elevação. Quer dizer, se a experiência humana é dolorosa, é uma passagem dolorosa, é nela também que nós podemos evoluir, né? Podemos subir, crescer, porque aqui são realizadas as provas. Nós podemos aprender, nós podemos receber inúmeras lições no plano espiritual, mas é aqui na Terra que nós passamos pelas provas. E as provas é que garantem que nós realmente aprendemos, é que garante que nós podemos mudar de escola, podemos mudar a lição. Por isso que é tão importante passarmos aqui pela Terra, pelas provas. Para isto, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Perdão. Somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra, na oficina da terra. Nós somos todos diamantes brutos. Estamos aqui na terra para sermos lapidados, virarmos brilhantes, maravilhosos, que refletem a luz. Mas só diamante lapida diamante através do atrito. E é isso que nós temos que entender.
que na terra nós vamos vivenciar o atrito que nos lapida, nos melhora. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. Que dizer da pedra preciosa que fugisse à mão do lapidário, do barro que repelisse a influência do oleiro? Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. Todos nós temos que ter um outro olhar para os adversários. Como dizia o Chico, nós temos que agradecer aos nossos irmãozinhos instigantes, pois são eles que nos fazem crescer. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Perdão. Na maioria das vezes, atende à incompreensão quanto qualquer de nós. Procede em determinada linha de pensamento porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho a que se empenhou nos círculos da vida. Enfrenta, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir. Os nossos obsessores não são diferentes de nós. Às vezes, em muitos casos, eles são até melhores do que nós. Às vezes eles estão ao nosso lado porque o que fizemos a eles é tão hediondo, é tão ruim, é tão perverso, que eles se ligam a nós num ódio, numa raiva, num sentimento de vingança, por culpa nossa. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós crescemos, nós melhoramos, nós nos aprimoramos, nós temos que orar pedindo perdão e orar por eles também, esperando que eles também melhorem, eles também cresçam, que eles possam nos perdoar. Nós temos que ter esse olhar diferenciado. Os nossos irmãozinhos que estão ao nosso lado são iguais a nós, né? Precisando crescer, precisando aprender, precisando melhorar. O batráquio, né, o sapo, e a ave caracterizam-se por impulsos diferentes, não obstantes filhos do mesmo mundo. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora, né? Descobrindo, aproveitando essa situação para descobrir no inimigo a oportunidade de nós crescermos e nos aprimorarmos através, né, deles nos instigarmos com a raiva, com o ódio que eles têm, nós possamos com isso aprender, crescer e melhorar. A rigor, em vista da nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos, na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Todavia, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabem na economia do universo. Em vez de condenar-nos, identificam-nos as deficiências compadecidamente e estendem-nos braços fraternos, por intermédio de 1000 recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Todos nós recebemos auxílio o tempo todo. Nós temos os nossos mentores, temos o nosso mentor individual, que é aquele amigo que nos acompanha, que o tempo todo está conversando conosco. Nós recebemos ajuda de todo jeito, de todo lado, de encarnados e de desencarnados. Nós é que precisamos ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. A vontade de mudar, a vontade de se transformar é que vai fazer com que a gente tenha condições de ouvir, né, de sentir esse auxílio que todos nós recebemos do alto. Verificando-se pequena pausa nas observações maternais, a jovem senhora ponderou, né,
encantada. A Margarida, né, coloca ali, perguntando para Matilde, colocando, né, falando para Matilde. Amada mãezinha, pudessem meus ouvidos guardar sempre a doce música de tuas palavras. Tristemente, antevejo o torvelinho, né, o redemoinho das dificuldades terrenas a que devo retornar. Tudo agora é consolação e esperança. Todavia, amanhã serei novamente prisioneira no cárcere físico e caminharei de memória anestesiada, em conflito incessante com os monstros que me assediam. A Matilde responde para ela, filha, acrescentou Matilde afetuosa, é o dever, é o imperativo da tarefa que te compete realizar. É o que você tem para realizar, é o teu dever para com a tua encarnação, para com o teu aprendizado. Entretanto, não perca os tesouros do tempo em considerações inúteis. Enche as tuas horas de trabalho salutar com a possível harmonia, fonte de toda a beleza. A inteligência que de algum modo já se evadiu, né? já venceu, né? Já se venceu das limitações da animalidade, encontra-se no corpo de carne, a madeira do lidador, né? Do lutador, num estádio de provas benfeitoras. Quer dizer, a inteligência ela já saiu da animalidade, ela já passou disso, já aprendeu tudo o que tinha para aprender. Agora nós temos que aprender como hominais encarnados, como seres humanos. Nós temos que crescer, nós temos que nos melhorarmos, como ela diz aqui, a maneira do lidador, quer dizer, do lutador num estádio de provas benfeitoras. Num ringue de lutas nós temos que nos aperfeiçoarmos, nós temos que nos melhorarmos. Lá dentro, na arena das possibilidades sublimes que a região do nevoeiro oferece, que é aqui na Terra, né, na reencarnação, há quem se encaminhe para cima, o que melhora, o que aprende, e há quem se dirija para baixo. Aqueles que se deixam levar pelos irmãozinhos instigantes, aqueles que se deixam levar pela vitimização, aqueles que se deixam levar pelo mal que arrastam dentro de si há milênios. Não fujas do óbice, né, do obstáculo valioso na corrida de aperfeiçoamento. Nem sorvas, nem bebas o mentiroso elixir da ilusão, apaixonadamente usado por todos os que se deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio que o mundo lhes endereça. A vida, para toda alma que triunfa no caminho áspero, é serviço, movimento e ascensão. Para aqueles que triunfaram, a vida é serviço, movimento e ascensão. Não existe ócio, não existe preguiça, não existe atalho para quem quer se aprimorar, para quem quer melhorar. Eu vou repetir. A vida para toda alma que triunfa no caminho áspero é serviço, movimento, ascensão, subida. E a rajada de luta que te conduzirá ao píncaro luminoso, né, ao cume luminoso, não te suponha sozinha na jornada áspera. Quer dizer, você não vai estar sozinha, é difícil, a gente tem que subir às vezes de 4, às vezes se arrastando, mas não falta ajuda, nós vamos estar sempre sendo amparados. Outras aos milhares, né, outras pessoas, né, aos milhares suam e sangram em silêncio. Passam na cena do mundo sem o afeto de um esposo e sem a bênção de um lar. Ela está dizendo quantos que estão sangrando no planeta e não tem o que você tem. Um lar, uma família, um esposo atencioso que te ama. É isso que a Matilde está colocando para ela. Agradeça, veja o que tem de bom à sua volta. Não conhecem como tu a dádiva de um corpo normal,
nem podem guardar os mínimos sonhos que arregimentas no coração feminino. Quer dizer, que guardas, né, que arquivas no coração feminino. São homens esquecidos e mulheres desamparadas que passam despercebidos e humilhados do berço ao túmulo. Quantos sofrem mais do que você? É isso que a Matilde está colocando para Margarida. Respiram. Perdão. Respiram em regime de tortura moral e seguem estrada fora, desprotegidos e dilacerados aos olhos do mundo, abafando os próprios soluços que, se ouvidos, lhes acarretariam implacável punição. Quantos sofrem muito mais do que você, que não podem nem gemer, não podem nem reclamar, porque seriam punidos pelos algozes que os envolvem. É isto que a Margarida acorda. Você é normal, você tem um corpo perfeito, você tem condições de melhorar, você tem condições de se aprimorar, você tem uma vida pela frente com a chance de modificar tudo a partir de agora. Ela está dizendo para ela a importância do hoje, a importância do agora, para você se melhorar e agradecer tudo que você tem, tudo que a vida lhe deu. Entretanto, apesar do véu espesso de lágrimas que lhes dificulta a marcha, esses que sofrem em silêncio, continuam caminhando impávidos, corajosos, contando com um amanhã cada vez mais impreciso, né? Mais incerto e distante, que parece ocultar-se indefinido nos horizontes sem fim. Margarida, que assinalava enternecidamente a argumentação, rogou súplice, né, suplicante. Mãezinha querida, ensina-me a continuar. Desejo honrar a bendita oportunidade que recebi. Ela está ali pedindo ajuda para poder honrar essa oportunidade que ela teve, que é bendita. Que nós pedimos muito para reencarnar. E a gente tem que agradecer muito e tem que valorizar muito o presente que Deus nos dá na reencarnação, que é o tempo. O tempo que nós temos aqui é valioso, é um tesouro precioso que nós temos que saber usar para crescer e para nos aprimorarmos. Aí a Matilde começa aqui os conselhos preciosos para a Margarida. Não procures ser atendida em todos os teus desejos, falou a benfeitora suavemente, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamam arrimo e braço forte. Não procure ser atendida em todos os teus desejos. A maioria de nós quer ser atendido em tudo, a maioria de nós quer dar tudo para os nossos filhos. E aí eles não sabem viver num planeta que diz não a tudo que nós queremos. Não sabem viver com a frustração. Então não procure ser atendida em tudo. Aprenda a servir, aprenda a renunciar, aprenda a abrir mão das coisas, aprenda a pensar no outro, aprenda a pensar no nós. É isso que ela está colocando para ela, cresça. Porque só a criança mimada que coloca, eu quero, é meu. A criancinha pequena pode até fazer isso, pode bater pé, fazer birra, porque ela é pequenininha. Ela pode ainda ser mimadinha enquanto é pequena. Depois que cresce, não. Nós temos que crescer, temos que ser adultos. Não pode continuar no mundo eu quero. Nós temos que crescer e temos que tomar as rédeas da nossa encarnação presente e melhorarmos tudo que nós pudermos. Então vou repetir. Não procure ser atendidas em todos os teus desejos, falou a benfeitora suavemente, mas procura servir fraternalmente a quantos te reclamam arrimo e braço forte. Servir sempre. Ajuda antes de procurares auxílio. Dê primeiro aquilo que você quer, porque a gente só recebe daquilo que a gente tem, e aquilo que a gente tem a gente dá. Então se eu quero amor, eu dou amor primeiro. Se eu quero ajuda, eu ajudo primeiro. É isto que a Matilde está colocando para ela.
Compreende sem exigir compreensão imediata. Desculpa os outros sem desculpar a ti mesmo. Primeiro desculpa os outros, depois vai procurar desculpas para si. Mas antes de tudo, desculpa, perdoa. Ampara sem a intenção de ser amparada. Ampara sem segundas intenções. Você está amparando aquele porque ele vai te ajudar amanhã. Você está ajudando aquele porque ele vai te servir. Não, ampara sem intenção de ser amparada. Que não saiba a tua mão esquerda o que faz a mão direita. Dá sem o propósito de receber. Não persigas o respeito humano que te faça aparecer melhor que és, mas busca em todo tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Não procure aparentar ser mais do que você é. Procure deitar e ter a consciência tranquila. Procure para você mesmo colocar: eu fiz o melhor que eu pude. Estou em paz comigo e com Deus, porque eu fiz o meu melhor. É isto que ela está colocando para ela. Não procures destacada posição diante dos outros. Antes de tudo, aperfeiçoa os teus sentimentos cada vez mais, sem propaganda de tuas virtudes vacilantes e problemáticas. Não queira os 15 minutos de fama que todo mundo está correndo atrás hoje em dia, com a internet, com as redes sociais. É isso que ela está dizendo. Não procures destacada posição diante dos outros. Não procure ser o que você não é. Não procure aparências. Não procure elogios. Não procure bajuladores. Seja você mesma e se melhore, cresça, aprenda com seus erros. Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência contumaz, teimosa, repetida. Esquece a maledicência, esquece aquilo que os outros estão trazendo. Nunca repita uma maledicência, não repercuta algo que não seja bom e principalmente não julgue. Socorrendo-te das diretrizes alheias, desconfia das palavras que lisonjeiem, que enalteçam a fantasiosa superioridade pessoal ou que te incline à dureza de coração. Quer dizer, desconfia daqueles que estão bajulando, elogiando e principalmente, não se deixe inclinar pela dureza do coração. Pense, repense, analise antes de falar, analise antes de fazer. Faça uma pergunta. Essa pergunta é fundamental. O que Jesus faria? Agora, numa situação, aconteceu isso, antes de fazer qualquer coisa, pare e pense, o que Jesus faria? Quais seriam as palavras dele? Como ele agiria com aquela imensa brandura, com aquele amor infinito, misericordioso que ele tem para conosco? Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produze o bem em seu nome, onde estiveres. Seja na bonança, seja na escassez. Recorda o serviço que o Senhor te convocou. Recorda aquilo que veio fazer aqui na terra. Se tem muito, é para dividir, é para auxiliar, é para ser útil àqueles que estão à nossa volta. Se for na escassez, sempre podemos ajudar alguém. Estamos na escassez para aprender. Estamos nessa situação para aprender. Temos que ser resilientes. Temos que entender que tudo que nos acontece é para o nosso melhora, o nosso aprimoramento. Nós temos que estar sempre em mente e com o coração aberto e dizermos sinceramente que se cumpra a tua vontade. Nós fazemos isso na nossa oração do Pai Nosso. Que se cumpra a tua vontade no céu, na terra e no céu. A terra é a materialidade, são os sentimentos materiais, são as coisas da terra. E o céu é a nossa espiritualidade, a nossa interiorização, a nossa busca de elevação. Que se cumpra a vontade de Deus no céu, na nossa espiritualidade, na nossa busca de aperfeiçoamento e na terra,
nessa vida de ilusões, na materialidade, neste mundo tacanho, neste mundo tão difícil como é o nosso planeta, com as suas ilusões, com as suas fantasias, mas como disse Emmanuel, nossa passagem aqui é um pernoite numa estalagem precária, extremamente precária. Então vamos continuar vendo esses ensinamentos de Matilde para Margarida na segunda parte deste capítulo.